Bom dia, amigos da Rádio Magnificat. Bom dia, Guilherme Gomes e Fernando Couvre. Meu comentário político de hoje faz referência com relação ao julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato agora para as eleições de 2018, lá em Porto Alegre, no Tribunal Federal, ao qual os desembargadores vão ver se a decisão em primeira instância do juiz Sérgio Moro é válida ou não. Eles podem ampliar ou anular ou podem revogar, libertar o condenado ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu fiquei aqui agora refletindo uma questão que é importante. Se o Lula não pode ser candidato porque por causa do triplex, porque por corrupção passiva, que é algo que realmente deve ser condenado, e se realmente foi o fato, e se ele roubou, a gente tem a questão política. Quem não gosta do Lula, qualquer coisa que fala dele é verdade. Para quem gosta dele ou idolatra, qualquer coisa que fala sobre ele é mentira. Eu penso nenhum nem outro. Eu penso que a justiça deve ser séria e julgar pelos fatos, que está bem difícil, Os fatos mostram questões dúbias, mas a questão é, se ele não poderá ser candidato se for condenado, a questão é, você que é aí de direita, essa direita fascista, que critica tudo, que quer privatizar tudo, que apoia o Temer, nessa nova política que ele acabou criando pós a saída da Dilma, é o seguinte: se o Lula não pode ser candidato agora em outubro porque recebeu um triplex e porque cometeu corrupção passiva, se isso for verdade, por que a atual ministra do Trabalho do PDT, filha aí do Roberto Jefferson, que foi condenado por mensalão, que deve na Justiça do Trabalho cerca de R$60 mil para um funcionário dela e teve que pagar mais 15 mil após processo transitado em julgado para outro, porque ela não registrou, ou seja, ela é deputada de um ex-mensaleiro aí, foi eleita lá pelo Rio de Janeiro. Aí ela se tornou ministra e está devendo. Segundo, o suplente dela é o irmão do garotinho, que também não tem uma ficha tão boa assim. Agora, o irmão do garotinho, ele foi preso por pedofilia, por ter uma boate lá, onde ele colocava menores junto com outras pessoas, que deu formação de quadrilha, até foi preso e está solto por causa de um habeas corpus. Diz ele que vai se defender na justiça e vai mostrar sua inocência, que a justiça seja feita com relação a isso. Aí, então pode. Então, eu percebo que a mídia, a grande mídia, ela, por uma questão ideológica, coloca o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como já um condenado, como já o pior presidente do país, que é uma mentira, politicamente é uma mentira, economicamente também. Quem lembra do primeiro mandato do governo Lula sabe do que eu estou falando. Até do segundo, não podemos reclamar que o segundo foi ruim para a economia do país na época. E desemprego quase zero no período dele. Então, agora, se condena pelas redes sociais o ex-presidente, porém não se coloca o dedo em riste, não se coloca o dedo no nariz da pessoa, da deputada que se tornou agora ministra, e do seu suplente que criminalmente estava preso. Então, são dois pesos, duas medidas que a grande mídia e esse pessoal da direita não consegue raciocinar. E talvez por isso, ou não só por isso, mas talvez isso contribua para o país estar entre os países que têm mais desigualdade e mais injustiça, no mínimo na América Latina. Por quê? Porque o que está em pauta? Não se fala nada da deputada que se tornou ministra, porque ela vai manter a reforma trabalhista que ela ajudou a aprovar dos moldes que estão, ou seja, reduzindo o salário e os direitos trabalhistas com essa ideia de trabalho intermitente, com essa ideia do trabalho terceirizado que precarizou ainda mais o trabalho. Então, há um jogo político e mediático que você, meu ouvinte, não pode cair. É uma imbecilidade você ficar imaginando que o Lula é o principal
corrupto do mundo, do país, da galáxia, sei lá do que, né? E prender ele, não, né? Todos os outros problemas vão deixar de existir. Pelo contrário, né? A prisão dele mostra um grande problema nosso, né? A falta de uma justiça imparcial, porque percebam o discurso dos desembargadores lá de Porto Alegre, o que eles estão fazendo. Tá? Então, a justiça tem que tomar cuidado, porque a gente fala muito do que o processo político anda muito judicializado, ou seja, qualquer disputa política acaba na justiça. Mas até que ponto a justiça também não faz política? Vamos ficar atentos com relação a isso. Dito isso, vamos ao apoio cultural. A Israel Educa, localizada ali na rua Boa Morte 718, está com preparatório para o concurso público do TJ Interior e para a Polícia Civil. Quem tiver interessado nesses dois preparatórios, entre em contato conosco pelo telefone 30 38 89 38. 30 38 89 38. Israel Educa fica ali na rua Boa Morte 718. Dito isso, um forte abraço a todos. Israel Gonçalves, direto para o Jornal da Manhã.